Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Lula diz que Campos Neto trabalha contra o país e que Tarcísio influencia o Banco Central. STF aceita a denúncia de caso Marielle e torna irmãos Brazão e delegado réus. E relatório mostra que meninas com até 14 anos são as maiores vítimas de violência sexual. O presidente Lula disse ontem que o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, trabalha para prejudicar o país. Campos Neto foi indicado ao cargo por Jair Bolsonaro. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Em entrevista à Rádio CBN, ele também criticou a taxa de juros, que está em 10,5%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decide hoje se continua baixando a Selic ou se mantém o patamar atual. Para Lula, não há motivo para a taxa Selic continuar nesse patamar. O presidente mencionou ainda o jantar feito em homenagem a Campos Neto na semana passada. A iniciativa foi do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que convidou aliados, banqueiros e empresários para o evento no Palácio dos Bandeirantes. Porque, veja, não é que ele encontrou com o Tarcísio numa festa. A festa foi do Tarcísio para ele. Foi uma homenagem que o governo de São Paulo fez para ele. Certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhosa a taxa de juros de 11,25 ou de 10,50. O que é importante saber é assim, a quem que esse rapaz é submetido. Como é que ele vai numa festa em São Paulo, sabe, quase que assumindo a candidatura a um cargo do governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele? Segundo relatos de pessoas que estavam no jantar, Campos Neto foi elogiado pela conduta à frente do Banco Central. Lula tratou Tarcísio como potencial adversário nas próximas eleições presidenciais pela primeira vez e disse que o governador tem mais influência sobre o presidente do Banco Central do que ele. A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, disse que o partido prepara uma ação popular contra Campos Neto por violação do interesse público. Ela afirmou que o presidente do BC mostrou o lado político e que ele impede o crescimento do país. Até a conclusão desse boletim, Campos Neto e Tarcísio não tinham se manifestado sobre as falas de Lula. O mandato de Campos Neto no BC termina em 31 de dezembro. O diretor e ex-secretário da Fazenda, Gabriel Galípolo, é um dos favoritos para ser indicado por Lula ao cargo. O episódio de hoje do Café da Manhã fala sobre esses embates. Ouve lá. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade a favor da abertura de ação penal contra os irmãos Domingo e Chiquinho Brazão. Eles são acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, em 2018. 4 ministros acompanharam o voto do relator, Alexandre de Moraes. A primeira turma também tornou réu o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil, e os policiais militares Robson Calisto e Ronald Pereira, acusados de ajudarem no planejamento do crime. A base para as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República é a delação premiada do ex-PM Rony Lessa, executor confesso do crime. Segundo a Procuradoria, os irmãos Brazão decidiram matar a vereadora para impedir que ela continuasse a prejudicar interesses da família que envolviam a prática de grilagem de terras. Chiquinho é deputado federal e Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Moraes afirmou que a denúncia contém os indícios mínimos necessários para ser recebida. Ele afirmou que vai caber ao Ministério Público ampliar a comprovação em relação às acusações para que os acusados sejam condenados. O relatório da Polícia Federal que orientou as acusações da PGR não apresenta evidências de encontros de Lessa com os irmãos Brazão e não estabelece vinculação entre os dois e o Rivaldo Barbosa. A polícia atribui as dificuldades aos 6 anos passados do crime e ao envolvimento de policiais que encobriram rastros e dificultaram as investigações. Os advogados dos réus criticaram a delação de Lessa e o que veem como uma falta de provas. Também contestaram a competência do STF para julgar o caso, já que, segundo eles, os crimes listados na denúncia não têm relação com o mandato de Chiquinho Brazão. Meninas de até 14 anos sofrem proporcionalmente mais violência sexual do que mulheres adultas, segundo o Atlas da Violência 2024. A pesquisa, divulgada ontem, é feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E em 2022, 30% da violência sofrida por crianças do sexo feminino na faixa de 0 a 9 anos teve caráter sexual. Na faixa etária de 10 a 14 anos, o número sobe para quase 50%.
A violência sexual contra meninas voltou ao centro do debate com o projeto de lei anti-aborto por estupro. O texto determina a prisão ou internação de vítimas de estupro que fizerem aborto depois de 22 semanas de gravidez. Meninas que foram vítimas de estupro são um dos grupos que mais recorrem ao procedimento para interromper a gravidez depois dessas 22 semanas. Por isso, essa faixa até 14 anos seria uma das mais afetadas se o PL fosse aprovado pelo Congresso. Os dados do Atlas da Violência mostram um aumento nos registros de violência sexual em 2021 e 2022 em relação a 2020. A faixa etária dos 5 aos 14 anos foi a que apresentou a maior elevação, passando de 11 mil registros em 2020 para 20 mil em 2022, um crescimento de mais de 70%. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro. A edição de som é de Lucas Monteiro. Esse boletim usa o áudio da CBN. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!